lá apontado pro céu, este cara que realmente, né? Grande personagem. Ele sempre foi um grande personagem do futebol brasileiro e muitas vezes pelas conquistas. Mas recentemente, infelizmente, virou mais um frasista do que um bom treinador que já foi lá atrás. E, pô, gosto demais, admiro demais o professor Vanderlei Luxemburgo, mas realmente os últimos trabalhos decepcionantes. Para falar do Corinthians... Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians! Às 6h17 desta sexta-feira, Pedro Ramiro chega com as principais informações do Corinthians, um dia depois deste passeio que o Timão tomou do Botafogo jogando no Newton Santos e às vésperas de um clássico contra o São Paulo. Fala, Ramiro, boa noite. Tudo bem, Solé? Boa noite pra você, boa noite pra quem tá ligado aqui na Rádio Bandeiras. Foi bem demais o Paulo do Vale, hein, falando sobre essa questão, principalmente também do Vanderlei Luxemburgo, que inclusive é muito engraçado. Você pega a coletiva, a gente tava ouvindo ontem a coletiva do Luiz Castro e a do Luxemburgo. Parecia que o time do Corinthians saiu vencedor, porque o Luxemburgo começou, não, porque você assistiu o jogo, o Corinthians não levou nenhuma pressão. Não, o Corinthians... E a defesa, Luxemburgo? Não, a defesa a gente tem que ver porque ela tá sólida e vamos ver quantas defesas o Cássio fez. Aí, tudo bem, até aí tudo bem. Você vai olhar o outro lado. Luiz Castro venceu por 3-0, até agora em 5 jogos, 5 vitórias do Corinthians. A coletiva do Luiz Castro foi uma aula. Ele começa a falar, pô, a gente precisa melhorar tal ponto. O time ganhou, foi excelente, mas eu observei que isso aqui precisa melhorar, que isso aqui precisa mudar. Além disso, ele toca em um ponto muito importante, que vai além do futebol. O preço dos ingressos, ele fala sobre as pessoas que não têm condições de estar no estádio, que não tinham condições de estar no estádio, porque o público não foi dos maiores, mas foi uma partida numa quinta-feira, 7h30 da noite, em que muita gente precisava trabalhar no dia seguinte, ou que estava trabalhando no momento. Então Luiz Castro mostra que, mais uma vez, alguns portugueses entendem muito mais de Brasil do que os próprios nativos. Mas vamos falar de informação, vamos falar do Corinthians, falar de tudo isso, porque a notícia não é tão boa. Ainda em cima disso, Ramiro, porque isso você tocou, né, que pô, parecia no discurso, né, que quem saiu vitorioso foi o Corinthians. É uma coisa que eu percebi. Clássico contra o Palmeiras, 2-1 Palmeiras. Roger Guedes vai dar entrevista na zona mista dando risada. Empate contra o Fortaleza. O Yuri Alberto faz o gol, vai pra entrevista coletiva dando risada porque ele fez o gol. E ontem eu tava conversando com um companheiro nosso de profissão, o Rodrigo Fragoso, dos canais TNT. E, cara, a gente tava debatendo, conversando e... o discurso é muito raso. Fala, o futebol não pode perder sua essência. O talento, ele sempre vai sobressair. Mas, cara, se é o talento jogado, não vai acontecer nada. Se é só o talento pelo talento, não vai acontecer nada. Cara, o que fizeram ontem com o menino Wesley... Cara, o Roger Guedes e o Yuri Alberto, eles foram muito maldosos com o garoto. Cara, o Roger Guedes estava do outro lado do campo, o Yuri Alberto, pra variar, como ele sempre faz em jogos do Corinthians, ele estava plantado entre os 3 zagueiros do Botafogo em posição de impedimento. Ele não aparece pro jogo, ele ainda vai reclamar com o moleque. Cara, não, sai pro jogo, aparece. Então, o talento vai sobressair sim, se o talento for inteligente. Se o talento aparecer pra receber a bola, pra fazer uma tabela. Se o talento dá o gato no zagueiro, recebe e faz o gol. Então, o talento por talento, cara, talento. Juliano tem talento, mas não marca. O terceiro gol do Botafogo, o que o Juliano fez? Cara, ele abandonou o Tietê. O Tietê correu o campo inteiro e o Juliano ficou lá como se nada tivesse acontecendo. Como se estivesse no Barra Shopping, passeando ali, esperando chegar alguma coisa ali pra ele. Então é isso. É muito raso falar o talento. Se não tiver trabalho no talento, o talento não vai sobressair. Não interessa que é o Cássio no gol, que é o Fagner numa lateral, o Fábio Santos na outra, que é o Gil na zaga, que é Roger Guedes no ataque, que é Yuri Alberto no ataque, que é Juliano no meio de campo. Cara, se você não trabalhar o talento desses caras, vai continuar desse jeito. Um vai abandonar a marcação, o outro vai estar desligado, o outro vai xingar um garoto que tá começando agora porque ele tava impedido, não percebeu que tava impedido, foi cobrar o cara. Então, tá muito raso o discurso. O buraco é muito mais embaixo. E aí fala, os problemas nós vamos resolver internamente. Na sua empresa, você resolve problema externo ou interno?
Cara, o problema é que quando vai pro externo, fala coisa que não tá acontecendo. Fala, o Corinthians não tomou pressão. Porra, era pra ter sido uns 4, 5. O Botafogo perdeu ainda algumas oportunidades, era pra ter sido um atropelo. Então o discurso é muito raso e o torcedor não pode ser feito de bobo. E o torcedor não é bobo, o torcedor tá entendendo que tá tudo errado. Se você pega, ainda puxando esse seu gancho do talento, dos times talentosos hoje, aliás, dos 2 times que estão melhores, em fases melhores aqui no futebol brasileiro, na minha visão são times que não tem nem até os atletas mais talentosos. Você pega o Palmeiras, tem ótimos jogadores, excelentes jogadores, mas talvez, se você colocar individualmente, o Flamengo tem até melhores jogadores que o time do Palmeiras, falando individualmente, esquecendo o atual momento. Se você pegar o time do Fluminense também, não tem nem os melhores atletas individualmente, mas tem uma equipe, um conjunto. Isso que você está falando é importante, porque o Corinthians não tem uma equipe, não tem um conjunto. Se tivesse, o Yuri Alberto e o Roger Guedes não dariam um grito que eles deram com o Wesley, que fez a sua segunda partida com a camisa profissional do Corinthians. Moleque de 18 anos. E como se o Yuri Alberto fosse o mais experiente, 21 anos. Cara que tem passagem por 3 times do futebol. Então, 4 times do futebol. Então, o Corinthians mostra a falta de estrutura, mostra mais uma vez, e isso se reflete também na justiça. Porque o Corinthians foi condenado hoje a pagar 11 milhões de reais ao ex-meia Jadson e tem até 15 dias para cumprir esse pagamento, que se refere a atraso nos valores de direitos trabalhistas. O Jadson tinha entrado na justiça já até um certo tempo. Corinthians, a informação que eu tenho é que vai recorrer dessa decisão. O Globo Esporte publicou essa informação, eu consegui confirmar depois com a CBF. Foi um dos braços da CBF que tomou essa decisão. E leva em conta os atrasos em salários, 13º, fundo de garantias e outros direitos. O Jadson, que deixou o Corinthians em 2020, quando ainda tinha 1 ano de contrato, e foi contratado na gestão de Roberto de Andrade, que tinha até o Flávio Adalto como o diretor de futebol. Então o Corinthians agora assume mais uma dívida, pode recorrer, é verdade, mas se não for aceito esse recurso, tem 11 milhões de reais a pagar, senão pode ficar no chamado transfer ban, sem a possibilidade de registrar novos atletas. Timão